Esta manhã, o tema, como estamos no fim do ano, sempre gosto de fazer reflexão sobre o ano, como amanhã. Amanhã não é depois da manhã, vamos ter a nossa meditação. Antes ainda este ano, não vai ser o ano que vem, já estamos no outro dia, já no outro ano, já não é, a pregação é dada antes, mas este ano eu sempre no fim do ano gosto de trazer palavras que nos ajudem a refletir. E o tema hoje é avançando perante os desafios. Nós estamos sempre com uma vida cheia de desafios, é ou não é? Até no estado terminal de uma pessoa que estava clinicamente declarada doente para morrer, é um desafio que temos que aprender a avançar nele, amém? A saber lidar com ele. E na vida nós temos sempre muitos desafios. Desafios de encontrar a esposa certa, desafios de encontrar o trabalho certo, a igreja certa, o desafio de termos, fazermos as escolhas certas na vida. E isso é sem dúvida algo desafiante e muitas vezes até perturbador. Porque não existe desafios, não existe situações na vida que não apareçam obstáculos, não é? O texto base para nós meditarmos é Romanos 8, 28. Porque este texto ele é um texto incrível. Podíamos fazer uma exegese sobre ele bem aprofundada, porque nós muitas vezes não sabemos o valor de um pequeno texto, não é? E ele diz, o texto, eu estava a aguardar que os nossos meninos pusessem Romanos 8, 28, embora eu tenha aqui na minha meditação e a Bíblia aberta precisamente nesse lugar, que diz assim: e sabemos que todas as coisas, vamos ler juntos este texto, conseguem acompanhar-me? Vamos ler. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante observarmos este texto. Sabe que Romanos 8 é um texto cheio de situações de teologia bem dispares e bem difíceis de resolver em alguns aspectos. Mas é também um texto que nos enche de esperança e nos mostra coisas fantásticas. E eu gosto muito deste texto porque ele explica que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisas são estas? Eu quero que nós percebamos e não caiamos no erro de alguma teologia que declara que até os nossos erros são bons para a nossa vida. A Bíblia não diz isso. Os teus erros, os teus pecados, as tuas decisões erradas não são boas para a tua vida. Mas elas podem gerar lições na tua vida. Entende? Não é que Deus queira, que eu detesto ouvir pessoas que estão muito mal preparadas teologicamente e querem muitas vezes dar lições a quem tem vidas exemplares, a dizer, eu fiz isto errado, mas foi uma bênção na minha vida. Este erro levou-me a ser uma bênção. Não há erros bênção. Não há pecados bênção. Não há decisões erradas que são bênção. O que é bênção na tua vida é depois do teu arrependimento aprenderes com os erros, a não voltar a cair neles e usar os teus erros para ajudar outros a não caírem neles. Alguém me ouve? Portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E há muitas coisas que estão fora da nossa mão de nos acontecerem. E o ano que estamos a terminar trouxe, de certo, muitos desafios. Alguns momentos foram difíceis de suportar. Eu acredito que sim. E talvez ainda existam questões não resolvidas. No entanto, como cristãos, temos a promessa que Deus usa todas as situações, até mesmo a adversidade, para moldar o nosso caráter e nos guiar em seu propósito. Você concorda comigo? Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem uma missão para ti. Deus, antes de tu nasceres, Ele sabia que tu ias existir. O salmista disse, ainda informe, tu me conheces. Ainda não estava formado. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi imaculado já antes da fundação do mundo. Porque para Deus não há tempo. O hoje é o mesmo que ontem e o mesmo que amanhã. Porque Deus é um Deus que não tem tempo. Para nós está estabelecido o tempo, a vida, os minutos, as horas, os anos, mas Ele é um Deus que, para Ele já sabe o fim
desde o início. E nós, como cristãos, temos que aprender que Ele tem o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu acho, irmãos, que um dos maiores erros da igreja moderna é, sem dúvida, viverem os cristãos sem qualquer tipo de propósito. Eles vivem ao sabor do vento. O vento bate no seu barco e lá vão eles para onde o vento leva. O vento, preguei aqui na sexta-feira sobre as oportunidades que Deus nos dá, a graça, o amor, a misericórdia de Deus, que é de geração em geração, mas que a misericórdia é realmente o padrão de Deus agir em nós para não nos condenar junto com os nossos pecados. Porque o nosso pecado nos separa de Deus, as nossas decisões erradas nos levam a fugir do propósito de Deus, mas a misericórdia de Deus está lá para nos recuperar. Amém? Mas não há dúvida. O que perdemos, perdemos. O meu filho, Rodolfo, tem-me jogado um bocadinho em cara, e tem razão para isso. Papi, tu não estás com a tua neta. Tu estás a perder a tua neta na sua pequenez, na sua bebezice, porque tem andado por outros caminhos. Eu lá vamos estando de vez em quando. E eu nunca mais vou ter a oportunidade de ver a minha neta com um mês, a não ser nas fotografias. Ou não é? Não volto a ver a minha neta com 4 meses, a não ser nas fotografias. Então, o que nós perdemos, isto para explicar, o que nós perdemos, não recuperamos. O que Deus faz é nos ajudar a voltar ao sítio, ao caminho, mas o que ficou para trás ficou. As águas do passado já não voltam. Então nós temos que compreender que nós temos um convite, um desafio para viver as oportunidades de Deus em nossa vida. 2 Coríntios 4,17 diz, porque, e refere-se às tribulações, adversidades, que Deus, e o primeiro aspecto e o primeiro ponto é, Deus transforma desafios em oportunidades de crescimento. Desafio é uma coisa, desafio não tem a ver com pecado ou erro. O desafio são momentos da nossa vida que vamos dar um novo impulso, algo novo em nós. Por exemplo, o nosso Danilo, que todos conhecem, ele teve que vencer o desafio de largar o emprego e abrir a sua barbearia. Foi ou não foi? Quando eu era um empresário, e pode escrever aí de sucesso, eu e minha esposa, tínhamos várias lojas, tínhamos vários funcionários, ganhávamos muito bem, e houve um desafio de Deus, que devia de avançar, largar tudo para começar a viver o ministério. E foi um desafio terrível, porque durante anos fugi desta chamada. Durante anos eu não queria. Eu dizia, mas eu prego 20 e tal vezes por mês, eu sou cooperador na igreja. Mas Deus dizia-me, não, mas há mais, eu quero mais de ti. Então, um dia, o Espírito Santo moveu-me a aceitar o desafio. Vendi as lojas que tinha, fiz o que tinha que fazer e vim para o Harém. Há 26 anos. Não é? Servir ao Senhor. Então, o desafio da nossa vida, quando começamos uma empresa, quando vamos casar, quando temos o desafio de um novo trabalho, o desafio de começar uma vida com Cristo. Alguém aqui já foi desafiado a viver uma vida com Cristo? É o maior de todos os desafios. É a etapa do ser semelhante a Cristo. A etapa de refletir a imagem de Cristo. A etapa das pessoas olharem para nós e conseguirem ver Jesus. A etapa de nós vivermos, a Bíblia diz, chegarmos a varão perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Este é o desafio da igreja. É o desafio de cada cristão aqui. Não sei se é esse que todos queremos viver, mas 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e permita-me aqui também arrumar a palavra tribulação, nem toda a tribulação na nossa vida é fruto do nosso pecado. Nem toda a tribulação da nossa vida é fruto de uma decisão errada. Eu posso ir na estrada a andar dentro dos limites, cumprindo o código, e alguém destruir-me, pôr-me numa cadeira de rodas. E isso é uma tribulação que eu tenho que vencer. E a tribulação nem sempre foi provocada por nós. Eu creio, irmãos, que nós quando olhamos para Jó vemos que Jó nada fez de errado para receber a tribulação que ele teve.
Uma tribulação financeira, uma tribulação absolutamente louca em termos físicos, de doença, uma tribulação que a própria esposa lhe chegou a irritar, uma tribulação que os seus amigos o acusavam. É ou não é? Uma tribulação, podemos considerar uma tribulação social, financeira e física. Não há tribulação mais completa que esta. E nós, quando olhamos para a vida de Jó, nós olhamos que ele venceu a tribulação. E Deus, ouça muito bem, Deus transforma as nossas dificuldades, os nossos desafios, em oportunidades de crescimento. Na perspectiva humana, os desafios podem parecer obstáculos, mas na perspectiva divina, são instrumentos de transformação. Amém? A igreja tem que aprender que cada desafio em nossa vida, irmão, é muito fácil eu ir para onde vão todos. É muito fácil eu abraçar o que é fácil de abraçar. O difícil é eu remar contra a maré. É eu caminhar num percurso que ninguém concorda. Ir para onde todos vão é fácil. Estar onde todos estão é fácil. Mas ter uma convicção plena do propósito de Deus para a minha vida, saber que este é o caminho que Deus estabeleceu para mim, essa é a dificuldade. E não existe na tua vida nada que Deus tenha preparado que não venha a ter obstáculos, que não venha a ter momentos difíceis. Você olha para a vida de Jesus, não temos exemplo maior. Jesus, muitos obstáculos teve, muitas coisas teve na sua própria vida, que podia ele dizer, não quero mais. Você olha para Jesus e quantas vezes quiseram matá-lo, porque ele disse a verdade. Quantas vezes Jesus disse, ó geração incrédula, até quando vos suportarei? E uma vez estava Jesus em frente ao templo e ele, indignado, a sua indignação santa, foi de tal forma que ele pôde dizer, a minha casa, ela é uma casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Irmãos, eu estava há dias a pensar nisto. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus encontrou na sua casa um obstáculo para o qual ele criou algo que não estava a ser praticado. Eu creio, irmãos, que Jesus olha hoje muitas vezes para nós e vê que nós não estamos a ser aquilo para o qual ele morreu na cruz por nós. E nós temos que fazer uma reflexão sobre este ano que está a passar, quantos desafios nós tivemos e o que é que usamos desses desafios em glória de Deus. É fácil eu evangelizar quem faz parte da minha cultura, da minha linguagem. Irmãos, eu não sei quantos de nós já pensou que nós fomos desafiados a vencer o pecado. Sabe o que é vencer o pecado? O pecado é um obstáculo. Ou não é? Um obstáculo diário em nossa vida. E vencer o pecado é não pecar. Vencer o pecado é dizer não. Vencer o pecado é ir contra aquilo que todos vão. Eu tenho visto pessoas que dizem muitos palavrões. A Bíblia diz que as pessoas que dizem palavrões não entram no reino dos céus. Não entram. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. A Bíblia diz que quem prejudica o outro irmão está fora do plano de Deus. E eu vejo pessoas que se dizem cristãs que vivem completamente opostos àquilo que é o propósito de Deus. O seu obstáculo, uma pessoa destas, o obstáculo dela é conseguir vencer isso. Amém? Vencer. Eu não vou mentir mais. Eu não vou usar linguagem obscena. Eu não vou, por exemplo, voltar a ver pornografia. Eu não vou, por exemplo, voltar a ofender a minha esposa. Quando eu tiver que argumentar com ela, eu vou argumentar com legalidade, com as palavras certas. Eu não vou, por exemplo, se for ao contrário, a esposa, eu não vou viver mais a irritar o meu marido porque ele não faz o que eu quero ou ele não é como eu quero. O teu casamento tem obstáculos, tem ou não tem? Irmãos, o meu está cheio deles. Desde ela não gostar do que eu gosto,
Não gosta de uma picanha, eu gosto, eu amo. Não é? Não gosta de fazer brincadeiras, ir, por exemplo, para uma montanha, passear, ir assim subir um castelo, andar lá em cima, quase a cair. Eu gosto disso tudo. Ela não gosta, ela é senhora, fica ali em paz. Vão lá que eu espero por vocês. Mas isto são obstáculos da treta, mas há obstáculos grandes. No casamento há coisas sérias, isto é brincadeira. Mas agora há coisas sérias no casamento, na educação dos filhos, no tratamento dos nossos relacionamentos com clientes, com patrões. E nós vivemos um mundo de obstáculos. E nós precisamos de cuidar disso e saber vencê-los. Mas há obstáculos enormes, decisões enormes, que muitas vezes roubam da nossa vida o propósito de Deus. A vida é cheia de desafios. Eu gosto de pensar em José quando foi vendido pelos irmãos. Ele viveu um desafio incrível de novo começo. Você veja o que José, porque ele era amado pelo Pai, tal como eu sou amado por Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo me amam, sabiam? Alô? Eu sou muito amado. Mas é que sou mesmo. Eu sou um privilegiado. Você não é? Ou você não desfruta? Essa é a diferença. É o ser. Eu sei que tu és amado, mas podes não desfrutar o mesmo que eu. Porque tu darás aos teus filhos e serás com o teu filho com base também no relacionamento do teu filho contigo. A minha relação com Deus, os meus desafios com Deus, eles farão com que eu me sinta mais abençoado ou menos. Eu sinto-me extremamente abençoado por Deus. E não estou a falar de dinheiro. Estou a falar de família. Estou a falar da vida. Do acordar satisfeito. Do viver feliz. Eu sou feliz. Eu não sei se você é feliz, mas eu sou. Eu sou extremamente feliz. E se eu soubesse que ia morrer daqui a bocado, não é que eu tivesse vontade de morrer, mas não ia ficar chateado com Deus. Deus agora chegava aqui ao Paulinho. Diz, meu Senhor, está na tua hora de marchares para o pé de mim. Então vamos lá, vamos juntos. Não ficava nada chateado. Sabe porquê? Porque nós, quando sabemos em quem queremos, nós sabemos como vencer obstáculos e nós sabemos como aceitar o desafio de Deus na nossa vida. Deus já te desafiou para alguma coisa? Não, eu tenho um desafio que Deus tem para ti. Anda em minha presença, diz Ele, e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. É o grande desafio da nossa vida. Irmãos, a gente concentra Deus no dinheiro, na saúde, na família, nos comes e bebes. Parece que somos mais abençoados por causa disso. Mas não, a alegria que Deus tem para a nossa vida é interior. É algo que vem de dentro, que não é condicionado àquilo que eu tenho ou sou, ou o respeito que tenham para comigo. Nós somos suscetíveis de, perante as adversidades humanas, perante a rejeição humana, perante muitas vezes os amigos que parece que já não são amigos, parece que nós perdemos a alegria. Há uma lição dos últimos dias no meu ministério, neste último ano, talvez 2 anos, que eu tenho estado a aprender. Uma lição incrível, é um desafio. Para mim está a ser um desafio lidar com uma situação que surge hoje, que há, talvez noutros países já era muito frequente, em Portugal não era, e eu estou a aprender a lidar com este desafio. Da igreja, de ser pastor, esta nova etapa pastoral, que parece que não, a gente pensa que é pastor de A, B e C, afinal não é. A gente pensa que as pessoas nos amam, parece que não é bem assim. As pessoas, eu tenho aprendido muito, muito nestes últimos 2 anos. E de tal maneira, porque para mim, seguir Deus é mais do que vir à igreja. Porque igrejas é o que não faltam por aí. Seguir Deus é viver uma vida com propósito. Eu ter bem definido o que Deus quer para mim. Viver com Deus eu não estou numa igreja, não faço parte de uma comunidade só porque o pastor prega bem ou só porque ali tem o que no outro lado não tem, porque não há igrejas que tenham tudo. Porque somos humanos, somos falhos. Mas eu saber que eu estou onde Deus quer que eu esteja. Casei com a mulher certa, mas se não casaste, tornou-se a mulher certa. E agora tens de trabalhar nisso, para que haja, e às vezes precisas de ajuda humana, para aconselhamento humano.
E muitas vezes o teu pastor e a tua pastora podem ser as pessoas certas para te ajudar. Mas é um desafio o casamento. Quantas pessoas casaram errado? Quantas pessoas caminharam num casamento que não deu certo, separaram-se, porque não interessa as razões. Quantos casais já casaram, seres humanos que já casaram 4 e 5 vezes e hoje estão casados. Mas se vier à nossa casa e se for casado, eu vou-lhe dizer, essa é atualmente para sempre a tua mulher. Porque não deve ser separado. E o desafio de tornar feliz o que é infeliz é algo fantástico. Vocês não gostam de desafios? Ou vocês gostam de ir para o jogo da bola sabendo que vão ganhar? Tem piada? Não tem piada. O desafio tem piada quando eu estou, não é, na iminência de perder. E se eu perco bem perdido, eu nem fico tão zangado assim. Ou não é? Se eu perco porque me manipularam a perder, aí já é diferente. Então que nós possamos aprender, irmãos, que os desafios são oportunidades de crescimento. E olha o que é que José fez quando foi vendido. Ele foi vendido e encontrou um senhor que o comprou. E o que é que aconteceu com ele? Aquela vida, ele tornou o seu senhor, que já era rico, mais rico ainda. Ele foi preso e na prisão tornou aquele lugar um ambiente espiritual, um ambiente de exemplo, um ambiente onde Deus pairava nele, o desafio de continuar fiel. E quando ele saiu da prisão, ele tornou-se o homem mais popular do tempo, daquele tempo. E o que é que aconteceu com ele? Quando ele teve o desafio final de perdoar a sua família, recuperar a sua família, restaurar a sua casa, e ele aceitou o desafio. Este é o desafio da nossa vida. A vida de ser incompreendidos, mal interpretados e viver uma vida, muitas vezes, porque não sabemos como superar certas coisas, mas há princípios que não estão alterados. Há dias eu estava a ver alguém a dar o exemplo de uma coisa muito simples, que até nem se aplica muito, mas José podia ter vivido uma vida de irritado, não é? Podia ou não podia? Indignado, e ele tinha uma certa dor na alma. Os filhos revelam isso. Os filhos revelam que ele tinha dor no coração, porque ele põe os nomes a revelar a sua dor aos filhos. E muitas vezes nós transmitimos à nossa família, e isto é uma lição incrível para os pais: não coloque sobre os seus filhos a sua dor, os seus traumas, as suas infelicidades e muito menos as suas relações com terceiros, relações que muitas vezes não dão certo. Então nós precisamos aprender com José, que ele se tornou governador, como diz lá Gênesis 50:20, tornou-se governador. Porquê? Porque ele venceu cada desafio. Deus usa as nossas dificuldades para nos ensinar lições importantes, como dependência dele, paciência e resiliência. Amém? Quais foram as lições que Deus nos ensinou neste ano? Quais foram os desafios que enfrentámos este ano? Fica aí para tu lembrares. Outro aspecto que eu gostava de mencionar é que as lutas, os obstáculos de hoje preparam as vitórias do amanhã. Eu repito, as lutas, os obstáculos, as adversidades de hoje preparam as vitórias de amanhã. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E depois ele diz uma coisa: eu venci o mundo. E termina. Só que até parece que ele não está a dizer que nós vamos vencer. Não sabe porque é que nós vencemos? Porque ele venceu. Ele venceu para nós. Então há que não sair do propósito dele. Deus não desperdiça nenhuma experiência em nossas vidas. Cada luta é uma preparação para o que ele planejou para o nosso futuro. Exemplo: Davi enfrentou ursos e leões antes de ser derrotado. Lembram-se? Quando é que Davi iria enfrentar Golias? Quando? Vejam, ele enfrentou leões antes de derrotar Golias. É incrível, é ou não é? Os leões, os ursos, os primeiros obstáculos e desafios, foram eles que o impulsionaram para o Golias. Ele se treinou a mandar pedras
para preparar-se, para mandar a pedra. Toda a gente concorda que foi na fonte, porque ele desmaiou. Ele não matou Golias com uma pedrada. Ele cortou e foi a cabeça com a espada dele. Mas o derrubou quando acertou na cabeça. Então, e Davi teve que, quando tomava conta das ovelhas do pai, ele se preparou para enfrentar Golias. Preparou-se emocionalmente para vencer obstáculos. Preparou-se fisicamente para acertar no sítio certo. Preparou-se, irmãos, espiritualmente para confiar em Deus. Amém? Nós temos que perceber isto. Por isso que a nossa vida é uma preparação para algo maior. Se tu achas, irmãos, e nós que infelizmente concentramos tudo em dinheiro, o sucesso financeiro na vida das pessoas nem sempre foi promovido por Deus. Mas eu estou na igreja. Olha, irmão, deixa-me dizer-lhe, se a tua fortuna é construída com mentiras, a enganar pessoas, infidelidade a Deus nos teus dízimos, infidelidade, mas eu dou o dízimo do meu ordenado. Não, tens de dar o dízimo da tua empresa, tens de dar o dízimo de tudo que Deus te dá, deves dar o dízimo. Se tu não o fazes, se a tua vida é construída em cima de uma emoção espiritual, porque hoje estamos a viver gente que vive a igreja como um lugar de emoções. Onde eu sinto emoção é onde eu fico. Mas deixe-me dizer, seguir Jesus não tem a ver com emoção, tem a ver com convicção. Não é a emoção que funciona, porque a emoção pode vir de Deus ou do diabo. Há pessoas hoje que profetizam sobre a vida de pessoas, mas que não estão a profetizar de Deus. Porque o diabo sabe tudo da tua vida, só não sabe do teu futuro. Mas o que passou está lá tudo guardado. Os demónios que te circulam, eles sabem tudo e revelam-se a muitas pessoas. Quando eu vejo gente no altar a brincar, a acertar números de NIFs, números de telemóvel, irmãos, eu só vejo o diabo em cima do púlpito, não vejo Deus lá. Porque Deus não vejo Jesus a fazer espetáculo em lado nenhum. Vejo Jesus a expulsar demónios e a querer ser morto por causa disso. Vejo Jesus a curar enfermidades e a quererem matá-lo por causa disso. Não vejo Jesus a fazer espetáculo. Os dons do Espírito não são para espetáculo. Os dons do Espírito são para a edificação da igreja. Os dons do Espírito não promovem divisão. Os dons do Espírito promovem união na igreja. Irmãos, eu prefiro uma igreja em que não haja realce excessivo dessas coisas do que uma igreja cheia de confusão e alarido, tudo não passa de carne. Agora, se o Espírito está, diz a Bíblia, aí não há confusão. Amém? Então, a igreja, temos que nos preparar, irmãos, para o pior, não é para o melhor. O melhor estamos mais que preparados. Pastor, temos que nos preparar para o nosso sucesso financeiro. Que medo, eu já estou preparado, venha ele. Tens de preparar, é para o anticristo. Se ele existir, se alguma vez vier, como a gente aprendeu e ainda vai ensinando, tens de preparar, é para os últimos dias da terra. Ou não? Porque os anticristos, como diz a Bíblia, já estão no mundo, já estavam há 2000 anos e continuam a estar na igreja. Anticristo é aquele que divide a igreja, separa a igreja, enfraquece a igreja e destrói a igreja. Esses são os anticristos. Agora, se vem ou não vem o número da besta, o 666, como eu aprendi e que também tenho ensinado, se isso é assim como a gente aprendeu, é outra guerra, mas essa guerra não nos leva ao céu. O que nos leva ao céu é ser fiéis. É estar preparados para o grande e glorioso dia em que Jesus vem buscar a sua igreja. Irmãos, nós temos que preparar-nos para os desafios que vêm à frente. O passado nos ensinou. As coisas do passado, diz a Bíblia, são para nosso ensino. Amém? Então que nós tenhamos aprendido alguma coisa. Veja como é que Davi, como já disse, tinha vencido Golias se ele não se tivesse preparado antes. Então prepara-te. Pastor, eu não tenho jeito para pregar. Nem precisas ter jeito para pregar. Só precisas ter jeito para ter o Espírito Santo na tua vida. E quando o Espírito Santo mandar fazer alguma coisa, tu fazes. E a glória de Deus vai se refletir através de ti. Pastor, eu não tenho oportunidade de subir ao altar para pregar. Nem precisas. Prega todos os dias aos teus amigos.
Fala do amor de Jesus aos teus amigos. Levanta o nome dele bem alto. Pastor, eu gostava de cantar no altar. E por que não? Mas pensa, vamos ver se tens voz. Porque para cantar mal já basto eu. Não é? Irmãos, andamos enganados hoje como cristãos. Muita gente está equivocada o que é ser cristão. O que é fazer parte da comunidade. Mas temos que nos preparar como Davi. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Amém? Porque ele não foi a Golias em nome dele, foi em nome do Senhor. Ele não foi a Golias só porque tinha a pontaria. Porque o Golias ainda gozou com ele. Como se de um ratito se tratasse. O nosso Davizinho, que era pequenote, era mais pequeno que eu. Eu já tinha mais força, porque eu sou gordinho, não é? O Davizinho só tinha uma coisa boa. É que ele tinha a pontaria. Eu nem isso tinha. Mas ele tinha outra coisa boa. Ele tinha a presença do Espírito Santo, porque ele foi em nome do Senhor. Mas ele tinha outra coisa boa. Ele estava preparado fisicamente para o fazer. Ele tinha coragem. Porque até para cortar o pescoço do Golias deve ter sido difícil. Porque a espada da besta era tão grande, devia pesar alguns 15 quilos aquela espada, que eu acho que ele teve que pegar nas duas. Quase que pediu ajuda à esposa. Irmãos, a gente tem histórias que levam isso para as crianças, mas elas estão repletas de conteúdo, de ensino, de propósitos. Irmão, a tua vida tem sido um preparo para algo maior. E nós temos que aprender isto. Amém? Muitas vezes não entendemos os porquês no momento, mas mais tarde percebemos que Deus estava nos preparando para algo maior. Amém? Eu gosto de pensar nos momentos, gente que superou no meio de tantas adversidades. Eu escrevi aqui algumas, fiz uma pesquisa e uma pessoa perde o emprego devido à crise económica e após um período de dificuldades financeiras descobre uma nova habilidade e se reinventa. É ou não é? Entendo o que eu estou a falar? Esse tempo de adversidade levou a pessoa a buscar novas oportunidades e a crescer como profissional. Muita gente perde a saúde emocional ou física, mas mostra a história também que muitas vezes quem enfrenta diagnósticos difíceis, uma situação, olha, tipo um burnout, uma pessoa que psicologicamente ficou muito mal, emocionalmente também, e em meio desse processo de recuperação encontra forças e renovação, muitas vezes em Deus, e essa experiência faz uma pessoa mais grata, uma pessoa que vê a vida de outra maneira. Muita gente tem-se libertado de crises sociais. Vocês sabem, meus irmãos, que a pandemia do Covid, ela foi uma experiência muito perigosa para muitas pessoas. Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas sofreram imenso. Muitas pessoas se suicidaram, inclusive. Mas houve pessoas que pegaram no Covid, durante aquele ano e tal que tivemos quase obrigados a ficar em casa, e criaram novos postos de trabalho. Criaram novas oportunidades de trabalho. Nós temos que aprender, irmãos, que na nossa vida há continuamente novos desafios. Ou seja, não é só a igreja, é a vida. O normal da vida. O mudar de cidade, o estar ter que enfrentar novos começos, nunca é fácil. Eu gosto muito de Serena Williams. Lembram-se dela? A grande tenista mundialmente conhecida. Ela teve... Serena, peço desculpa, eu sou muito bom em línguas. A Serena Williams, uma das maiores tenistas que de todos os tempos, enfrentou várias lesões ao longo da sua carreira. A pior delas foi a sua gravidez. Ela passou por um desafio significativo quando ela, por causa do seu parto, quase a impediu de voltar a competir. Apesar disso, ela continuou a sua carreira, venceu torneios importantes, inspirou muitas pessoas com a sua resiliência e determinação. Serena não apenas superou as dificuldades físicas, mas também desafiou estereótipos de género e raça e esporte. Ela, depois da pior fase dela de saúde, ela ainda venceu muitos torneios. Irmãos, a Oprah, como vocês sabem, como é que se diz o Oprah? Oprah, pronto, Oprah. Ela também é outro caso. Violação, família,
abuso, racismo, e ela venceu e superou tudo isso. Irmãos, não somos menos importantes que estas pessoas. Não somos de maneira nenhuma. Nós temos tudo para dar certo. Porque o Deus... E Oprah, ela era uma mulher de igreja. Você está cá? E ela, mesmo lá, passou por imensas situações estranhas. Eu não sei quantos de nós já vimos alguns filmes que falam dela, e eu já vi, e é um exemplo incrível. Quando a gente vê aquela mulher na televisão, havia, que agora ela deixou de fazer o programa, e parece que ela não tinha problemas, mas ela foi uma mulher que venceu desafios fortes. Irmãos, nós somos igreja. A igreja tem que estar preparada para todos e quaisquer desafios. A guerra pode chegar à nossa casa. A pandemia pode chegar de novo à nossa casa. A violação, a violência, qualquer coisa grave pode chegar. E nós, igreja, temos de estar preparados para tudo. Permanecendo firmes sempre no propósito de Deus. O segredo para vencer os desafios é crescer através deles e permanecer centrado no propósito de Deus. O propósito de Deus para a nossa vida é nos conformar à imagem e nos levar a tornar-nos à imagem de Cristo. Os desafios nos ajudam a refletir mais no caráter de Cristo. Eu gostava de ler o versículo 29 de Romanos 8, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas eu gostava que você se concentrasse essencialmente sobre nos predestinou, isto é, Deus tem um propósito definido para cada um de nós. Predestinar significa que Deus tem como alvo, como objetivo. Claro, há muitos que interpretam esta palavra de formas diferentes, mas não é isso que vamos estudar agora. Nos predestinou, isto é, Deus quer que sejamos, Deus tem como objetivo ser conforme a imagem de Jesus. Não é o que está escrito? Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Pode dizer amém? Nós não fomos chamados para ser a imagem de Satanás. Não fomos chamados para ser anticristos. Nós fomos chamados para ser a imagem de Jesus. Nós, igreja, se conseguirmos concentrarmos-nos em nos preocupar a cada dia de parecermos mais com Cristo, permita-me dizer-lhe, olha, tudo vai ser diferente na nossa vida. Provavelmente vamos começar a ver cegos a ver. Provavelmente vamos começar a ver pessoas a ser curadas das suas doenças por causa de ti. Não é só porque veio à igreja, é porque tu oraste por ela. É porque tu levaste a pessoa a crer em Deus. Porque tu motivaste a pessoa à fé. Amém? E nós temos que perceber isto. Fomos chamados para ter algo muito grandioso, que é realmente o nosso maior desafio. Ser mais parecido com Cristo. Diga comigo, eu quero ser mais parecido com Cristo. Tenho que terminar, que o tempo está a esgotar e eu não quero que vocês se cansem de me ouvir. Tiago 1, 2 a 4 diz: meus irmãos, tendo por motivo de grande alegria o facto de passardes por várias provações, podemos pôr a palavra desafios, não é? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Nós temos que entender que os desafios, as adversidades, as tribulações que vivemos o ano 2024, elas devem provar algo grandioso. Como ficou a tua fé? Diz para mim, assim bem baixinho para ninguém ouvir. Como ficou a tua fé quando passaste pelas provações? O que tu revelaste a Deus na sexta-feira, quem é que falou foi o Paulo. Disse uma coisa muito interessante. Não é? Ele disse aqui que a nossa fé, ela se revela quando estamos no momento adverso. Não é popular, claro que não. Avançando. Precisamos de viver uma atitude de gratidão no meio das nossas lutas. E o que é que acontece quando vem a luta, as adversidades, os desafios na vida de muita gente? Abrem a boca para dizer disparates. Revoltam-se contra Deus. Revoltam-se contra os outros.
culpam os outros que não têm culpa nenhuma. É tão fácil a gente culpar toda a gente, quando a culpa é exclusivamente nossa. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Diga comigo tudo. Porque esta é a vontade de Cristo, em Jesus, para convosco. Em tudo. Igreja, fomos chamados para em tudo. Diga comigo em tudo. Dar graças. A palavra tudo envolve tudo. As tuas percas, as tuas dificuldades, os teus medos. Eles não são para tu ficares felizes, mas são para tu aprenderes a vencer o medo. O respeito pelas coisas de Deus é muito importante. Precisamos ser encorajados a ouvir e olharmos para os desafios do ano novo que vem de forma eficiente. Cada desafio tem uma saída. Cada obstáculo tem um caminho de vitória. Cada adversidade, Deus tem uma resposta. Meus amados, eu volto a lembrar 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Eu penso que não li o versículo na introdução que eu tinha, ou na introdução. Por isso que eu disse de novo. Mas quando nós percebemos que as nossas tribulações podem produzir para nós um eterno peso de glória, irmãos, a tua tribulação pode produzir muita glória. Eu não sei quantos de nós passou por situações muito complicadas e que hoje pode dizer: essa situação, Deus se glorificou através de mim. Amados, ouça com muita atenção. O ano que está a passar não foi o teu ano de derrota, foi o teu ano de lições. Então vamos aprender com elas. O teu ano que passou e o ano que vem, ele será baseado nas tuas experiências do passado. Se o teu passado gerou ensino, vais ter um ano de 2025 fantástico. Pastor, mas e se eu perder o emprego? Deus vai te dar outro melhor. Pastor, e se eu ficar doente? Deus pode te curar. E se eu não for curado, morres. E se morrer, vou para o céu. Vais para o céu, que alegria! Eu já disse aqui à igreja, se eu morrer hoje ou amanhã, ou nos próximos dias ou anos, não precisam de chorar, façam festa. Porque acabou. Já não me chatei com mais nada. Vou estar com o meu Senhor para sempre. Façam, eu digo à minha mulher: oh mulher, arranja logo outro melhor que eu. Não arranjes pior que eu. Para ruim bastei eu. Arranjas um marido jeitoso, arranjas um brasileiro, alto, bonito, magro, não é? Eu é uma brasileira, tu arranjas... não quer mais homens. Até parece que ela está chateada com os homens, não é? Eu continuo a querer mulher, não é? Se eu ficar viúvo. Mas ela não quer. Porque eu devo ter sido muito ruim. Mas é verdade, irmãos. Tudo no nosso passado constrói o nosso futuro. Depende das lições. Eu sou daqueles que olho para os exemplos dos outros para não os imitar. Eu gosto de ver. Eu tenho neste momento situações muito chatas a vencer. Mas a coisa que eu tenho mais pedido a Deus é que Deus não retire de mim o seu amor e o meu amor para com os outros. Porque, irmãos, quando nós perdemos a essência do que é ser cristão, a nossa vida começa. Podemos ser ricos, milionários, beber o melhor vinho, a melhor Coca-Cola, a safra de Coca-Cola melhor e mais bem feita, mas nada disso vale. Há dias eu dizia numa reunião aqui da igreja com um grupo de trabalho da igreja. Há pessoas que não conseguem ter um amigo para partilhar uma refeição de qualidade. Nós somos igreja e a igreja devia ser o lugar mais acolhedor, mais gostoso, onde encontramos as melhores pessoas do mundo. Sabia? A igreja devia ser o lugar onde a gente vê as melhores pessoas do mundo. Onde podíamos confessar alguma coisa que precisamos de socorro, onde podíamos sentir o carinho uns dos outros. E às vezes isso também não acontece. Mas isso não é motivo para abandonar a igreja. É motivo para tu seres o que os outros não são.
é motivo para tu perdoares e ajudar os que não são bons a ser melhores. Amém? Igreja, vamos ficar de pé. E numa atitude de reflexão, vamos pensar os obstáculos que nós tivemos. Será que nos ensinaram? Será que estamos prontos para um novo capítulo da nossa vida? Eu creio. Para mim, ministerialmente, 2025 é um ano de um novo desafio. Minha mulher já lhe disse, muitos já sabem, mas é um desafio novo que eu vou ter, quer no meu ministério, como na minha vida familiar. Que a gente tem vivido a pensar sempre nos outros. Agora vamos pensar um bocadinho mais também em nós. Porque quem não tem saúde mental, emocional e espiritual, não consegue ajudar os outros. Sabia disso? Então eu disse, morto, a gente este ano tem que passear mais, temos de tirar mais férias, gastar mais dinheiro, porque antes só a gastar em tijolo e areia e cimento. Acabar com isso e vamos cuidar da igreja de uma forma diferente. Amém? Por isso, irmãos, a reforma ainda não chegou. Quando chegar a gente logo pensa, mas nós temos que ver na nossa vida o que é mais importante. Mais importante que os outros és tu. Porque tu só ajudas os outros se tu estiveres bem. Por isso que no meio de um acidente não se cuida primeiro das crianças. Cuida-se primeiro do adulto para que ele fique bem para salvar a criança. Sabia disso? Esse é o primeiro sinal. Um acidente de avião. O pai tem que cuidar de si para cuidar do filho. Por isso que Jesus disse, olhai por vós mesmos. E nós temos que primeiro olhar por nós para depois cuidar dos outros. Vê como estás. Vê qual é a tua situação. Em que estado está o teu coração. Como é que está a tua vida espiritual. Para que possas cuidar de outros. Vamos levantar nossas mãos para os céus. E vamos dizer, Deus, tem misericórdia. Que eu possa ter um ano fantástico. Que neste ano 2025 e o fecho de 2024 possa ser um ano de ruptura com o errado, anulação de tudo aquilo que está mal em mim. Diz Deus, ajuda-me a vencer todo o obstáculo, todo o desafio. Ajuda-me a saber olhar para os desafios e vencê-los. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que online ouvirão esta mensagem, todos aqueles que nesta manhã presencialmente estiveram a ouvir esta mensagem, que nós possamos aprender a vencer os desafios. Nós possamos, Deus, compreender o verdadeiro propósito que tens para cada um de nós. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Eu rogo por cada irmão, por quem está em aflição nesta manhã, para que o teu Espírito possa tomar as suas vidas. Pai, que o teu Espírito possa ser derramado sobre cada um de nós e que por causa de nós, famílias sejam salvas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam completamente restauradas em suas vidas. Por causa de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma para ti toda a honra e toda a glória.